Ok. Pronto. Então, agora estamos gravando nossa conversa. Pessoal, então eu vou logo começar a nossa apresentação, porque foi meio tumultuado esse início, e só reforçar que a gente vai aqui estabelecer uma conversa. A gente vai apresentar a minha biblioteca, falar um pouco como é composto esses acervos, e depois sobre as funcionalidades. E essa conversa nossa tem muito objetivo de disseminar melhor a plataforma no campus e de estimular o bom uso dessa plataforma, já que às vezes a gente usa, não conhece nem todos os recursos, acaba não potencializando esse uso em termos de qualidade de retorno para os nossos estudos, tá bom? E eu agradeço desde já a todos vocês. Eu vi que outras pessoas aqui se identificaram, Jaqueline, do Polo Limoeiro, seja bem-vinda, Jaqueline. E eu vou aqui projetar uma pequena apresentação antes de a gente entrar na plataforma, só para a gente poder entender melhor como é que funciona a minha biblioteca, como é que ela é composta, e como ela se apresenta, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem ver já uma apresentação? Deixa eu ver aqui. Aparece a Sivalda, a apresentação aí. Isso eu vou agora aumentar, tá certo, pessoal? Apresentar. A gente vai entrar na plataforma, fazer uma apresentação bem online, bem interativa, mas nesse primeiro momento eu queria só falar um pouco sobre essa plataforma, para que vocês conheçam melhor e aí compreendam mais qual é a efetividade dela para a gente, para os nossos estudos, e a importância dela para esse contexto, como uma fonte de informação digital, para que vocês possam fazer uso, tá bom? Essa plataforma Minha Biblioteca, ela já fez 5 anos que foi adquirida em 2020, lá no contexto da pandemia, onde todos nós estamos isolados, os alunos precisavam de um apoio bibliográfico para as demandas de ensino, pesquisa e extensão, e ela foi adquirida naquele contexto, fruto de uma pesquisa, um levantamento estatístico de quais plataformas, naquele momento, dialogavam diretamente com as demandas de ensino, pesquisa e extensão da universidade. Então, foi feito todo um trabalho na época, com o pessoal do Departamento de Estatística, para a gente chegar, então, à conclusão de que a minha biblioteca, naquele momento, ela dialogava muito mais em termos percentuais com os acervos que nós tínhamos nas nossas prateleiras, que estavam fechadas, e todos nós em casa demandando por bibliografia. E aí, ela é uma plataforma que tem um diferencial, porque ela é uma plataforma 100% em língua portuguesa. Nós já tivemos outras plataformas, existem muitas plataformas que são comercializadas, mas ela especificamente é uma plataforma 100% em língua portuguesa, o que ajuda bastante às demandas das biografias básicas e complementares dos projetos pedagógicos de curso, principalmente no que se refere à graduação. Ela é uma plataforma interativa. Vocês vão ver que, para além de ter as obras para leitura, possíveis impressões, ela permite algumas interações para que vocês possam fazer um melhor uso desses estudos. Tipo, vocês podem fazer anotações, marcar páginas, marcar trechos de livro, e assim facilita essa compreensão, essa leitura. Se vai dar aí para o pessoal online, está tudo certo? A conexão? Aí, se tu quiser também fechar a tua câmera para começar para o slide ficar grande. Ai, meu Deus, desculpa, vou fechar a câmera. Está vendo? Google Meet. Cadê? Só um minutinho, pessoal. Onde é que eu fecho aqui, Silvaldo? Não, a câmera. Só um minutinho, gente. Como for botar só o slide. Não, é lá no coisa. Tua câmera. Peraí. Ocultar isso aqui. Permite. Ocultar. Fechar minha câmera. Isso. Pronto, que ajuda, né? Falar e tu tem como permitir a entrada de Mariana, Sivaldo? Isso. Pronto, Sivaldo vai permitir. Voltando, pessoal. Vê se agora está melhor, Sivaldo. Pronto, perfeito. Desculpa, gente. E outra coisa que, para além dessa plataforma interativa, que vocês vão ver que ela permite várias interações, existe o acesso ilimitado. Então, várias pessoas podem estar usando a plataforma no mesmo momento, à mesma hora, e que isso não tem impacto de acesso. Ela atende todas as áreas do conhecimento, porém, nós temos uma ressalva. Aqui na UFRP, nós ensinamos para as áreas de conhecimento com as quais trabalhamos. Por exemplo, medicina, a gente tem área de saúde, mas nós não temos área de medicina, porque a
plataforma é dividida em catálogos por área de conhecimento. Então, como nós não temos curso de medicina aqui, algumas obras da medicina e da área de direito, elas não compõem nosso. E é um acervo sempre atualizado, porque a partir do momento que as edições elas são publicadas, uma nova edição sai sobre aquela obra, automaticamente a plataforma substitui a versão anterior pela edição mais nova. Além essa atualização das edições de forma imediata, ele também é um catálogo que está sempre em expansão. Todo mês a gente tem um alerta de novas obras que são inseridas, novas obras que são acrescentadas à plataforma, além das que já existem. Então, é um catálogo bem dinâmico, tem se atualizado e tem sempre um crescimento mensal, digamos assim. E é uma perspectiva de atender justamente a educação superior, técnica e corporativa. Outra questão só a nível de informações, são mais de 1.400 títulos em língua portuguesa, 14 mil títulos em língua portuguesa, é muita bibliografia, tudo isso em língua portuguesa, que tem ajudado bastante. Hoje, mais de 1.100 instituições de ensino adotam a minha biblioteca como uma fonte de informação para os cursos. Somos 5 milhões de leitores dentro dessas instituições, e esse acervo é composto por 16 grandes editoras, 42 selos editoriais. É um volume bem considerável. E aí eu coloquei aqui algumas editoras que compõem essa plataforma. Nós temos a Saraiva, o Grupo Gen, a Manoli, a Cortez, Cengage, enfim, várias outras que compõem esse catálogo. E a gente vai perceber daqui a pouquinho que essa plataforma, ela traz, além dos e-books em si, ela traz vários recursos que ajudam essa leitura, que ajudam nessa interação, nessa compreensão. Primeiramente, ela apresenta uma pesquisa inteligente, então, quando eu estou lá pesquisando pelo título, pelo autor, ela, por aproximação, busca inteligente, nem sempre, às vezes, o que eu quero tenha em termos de exatidão daquele autor, daquele título, mas ela apresenta outras obras correlatas. Ela é bem interativa, vocês vão ver que a gente pode fazer realças, anotações, a gente pode marcar página das obras que a gente tem interesse de deixar registrado. Ela tem ferramentas de acessibilidade, que é uma coisa bem importante para esse nosso contexto, e ela permite impressão, tá bom? Uma coisa que eu quero só colocar para vocês é que todos esses recursos, quando vocês estão em uma obra, a gente vai ver isso, e faz essas marcações, faz essa leitura, e marca a página, e faz alguns destaques, ela vai continuar durante todo esse processo. Daqui a 2 anos, 1 ano, vocês continuarem acessando voltarem a acessar aquela obra, vocês conseguem recuperar tudo que vocês fizeram a nível de anotações e de destaque naquela obra. Tá bom? E aí a questão é como se cadastrar. Eu sou docente, eu sou técnico, eu sou servidor aqui da casa, eu sou aluno de graduação, de pós-graduação. Como é que eu me cadastro? E aí nós tivemos uma pequena mudança nesse semestre. Antes, todos os nossos cadastros eram feitos automaticamente. Nós contratávamos uma quantidade X, considerando toda a nossa população de graduação, pós-graduação e servidores técnicos e docentes. Mas, nos últimos tempos, por questões orçamentárias, nós precisamos restringir um pouco esse número de acessos, e, a partir de então, passou a ser o acesso por demanda, o cadastro por demanda, com exceção dos docentes, que eles são cadastrados automaticamente, porque a gente entende que os docentes é ele que vai nos ajudar a proporcionar, né, a fomentar o uso dessa plataforma, e ele precisa disso até mesmo antes do semestre iniciar, até mesmo para fazer seus planos de aula, digamos assim. Ele está cadastrado automaticamente, mas os discentes e os técnicos administrativos eles precisam fazer essa solicitação, tá bom? Por conta de que nas nossas estatísticas a gente percebia que um grande percentual não fazia uso, e nesse contexto orçamentário foi necessário fazer essa restrição por demanda. E aí, veja bem, como é que eu me cadastro, né? Isso, você vai entrar no site do CIB, todo mundo aqui conhece, porque fez a inscrição, que é o www.cib.frpe.br, e lá vocês vão clicar na plataforma Minha Biblioteca. Então, para quem já é cadastrado, já tem um link do meio aí, esse íconezinho do meio, que é Minha Biblioteca. Tem os vídeos tutoriais, para quem tiver dúvida específica. Não entendi muito bem isso aqui. A gente elencou alguns vídeos que vão ajudar vocês nessas dúvidas. E tem o solicitar cadastro para aquelas pessoas que não têm cadastro ainda e precisam solicitar.
tá bom? E aí você, ao clicar em solicitar cadastro, vai perguntar seu nome, seus dados enquanto servidor, enquanto discente, você vai preencher, anexar algum documento mostrando esse seu vínculo, e aí em menos de 24 horas as meninas habilitam o uso da plataforma. É simples, é tranquilo, lógico que o cadastro automático é muito mais interessante, mas nesse contexto orçamentário a gente precisou fazer agora por demanda para otimizar o recurso e principalmente para também agregar outras plataformas a nosso acervo também, tá bom? E aí, gente, quando vocês solicitarem esse acesso e com 48 horas forem acessar a minha biblioteca, o que vocês vão precisar saber é que vocês vão usar o usuário e uma senha para acessar a minha biblioteca. Eu solicitei o cadastro hoje é terça, quinta-feira eu vou lá e vou acessar a minha biblioteca, porque a biblioteca garantiu 48 horas, estava ok e sempre está ok, tá bom? Feito isso, vocês vão lá, colocam o usuário de vocês, que é o CPF, então vocês vão lá, colocam o CPF, e a data de nascimento assim, é a data de nascimento, mais 2 últimos dígitos do CPF. A única questão aí é que, se o CPF de vocês iniciar por 0, vocês desconsideram 0. Por quê? Na hora de formatar esse acesso, esse login, essa senha, colocou-se que o 0 à esquerda ele é desconsiderado. Então, por exemplo, meu CPF começa por 0,25. Então, meu login, meu usuário é 25 e aí segue. A data de nascimento, se começar entre 01 e 09, a gente desconsidera o 0 e coloca tudo o que vem a mais. O mês, os 2 dígitos do mês, os 4 dígitos do ano e os 2 últimos dígitos do CPF. Parece um pouquinho meio complicadinho, eu também acho, mas está para mudar, entende? Provavelmente nos próximos semestres a gente vai mudar esse acesso para quê? Vocês tendo acesso ao Pergamo, automaticamente vocês têm acesso a essa plataforma. A gente vai precisar trabalhar essa integração, que é possível, mas nesse momento a integração é assim, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa, pessoal? Porque a gente pode pedir palavra a qualquer momento, tá? Para ficar uma coisa mais dinâmica, digamos assim. Alguém tem dúvida no chat? Sivaldo? A pergunta era se o curso ia ficar disponível depois da gravação. Aí eu respondi já que depois a gente pode liberar, dependendo se o ministro autorizar. Né? Sim, não, para mim é tranquilo. Viu? E aí, gente, quando vocês clicam lá, para quem já tem cadastrou, quando vocês voltam aqui, clicam na minha biblioteca, que é esse ícone aqui do meio, vocês vão ver que vai aparecer essa tela, que é a tela da minha biblioteca. E aí o usuário, como eu já falei, que é o CPF sem 0, a senha, que é a data de nascimento, sem o 0, seguido dos 2 últimos dígitos do CPF, e a partir daí a gente inicia a navegação na plataforma, tá bom? Eu vou fazer justamente esse processo de entrar na minha biblioteca com vocês e fazendo passo a passo para que vocês compreendam e vá tirando dúvidas e fazendo questionamentos, por favor. Dúvidas específicas que vocês tiverem, a secretaria.cib é sempre a dúvida, é sempre o meio principal, onde a gente canaliza todas as dúvidas. Eu solicitei meu cadastro, está pronto, não está pronto, caso de alguma dúvida, alguma intercorrência, é aí. Mas eu também divulgo aqui, aproveito o espaço para divulgar os e-mails das bibliotecas que compõem o CIB, como uma forma de vocês conhecerem, caso haja alguma demanda específica para alguma dessas bibliotecas, é um ponto de contato, se for o caso, e assim vocês desejarem, tá bom? Eu vou sair dessa apresentação e a gente vai entrar efetivamente agora na plataforma para poder fazer, então, o acesso do 0, como funciona, e apresentar principalmente os recursos. Tudo bom? Chegou uma menina aqui do presencial. Como é que a gente fica com ela, né, Sivaldo? Chegou uma pessoa aqui do físico. E aí, como é teu nome? Oi, Raquel, tudo bom? Seja bem-vinda. Sivaldo, já está aparecendo aí a página do CIB? Pronto. Pessoal, essa aqui é a página do CIB, onde vocês vão encontrar, para além da minha biblioteca, ele vai ficar contigo aí, viu? Porque o retroprojetor está fazendo um ecozinho. Ela pode ir para aí, né, Sivaldo? Leva uma cadeirinha. Sivaldo, então, está projetando aí a página do CIB, né? Então, vê bem, a página do CIB, para além de ser um caminho para acessar a plataforma Minha Biblioteca, ela tem aqui onde vocês vão encontrar várias questões, vários serviços, várias informações, não só sobre o acervo, mas também sobre os serviços ofertados. Aqui, como a gente está focando na plataforma Minha Biblioteca, eu acho que ela é a primeira, não, é a segunda
cardzinho aqui dessa tela principal. É só, se eu clicar nele aqui, vocês automaticamente vão perceber que ele me transfere para a página da minha biblioteca, que é aquela página que eu tinha apresentado para vocês. Vocês vão ver que aqui tem solicitar cadastro, minha biblioteca, entendendo que vocês já solicitaram o cadastro, que vocês já estão com cadastro aprovado. Vocês entram aqui na minha biblioteca, que aí vai aparecer aquela tela aqui que vocês viram na apresentação lá do Canva, tá bom? Onde o usuário é o meu CPF. Observe que meu CPF começa por 0, eu ignoro o 0. Aí vem minha data de nascimento e os 2 últimos dígitos do CPF. E eu clico em entrar. Ele vai fazer aí toda uma conexão. E também a rapidez dessa conexão também depende muito da internet que a gente está usando. Eu aqui até estou sem internet cabeada, devia ter colocado nesse saldo, mas agora já vai. E aí, veja bem, essa é a tela da minha biblioteca. Para quem for entrar pela primeira vez, vocês vão achar um pouco diferente, porque não vai ter, por exemplo, em atividades recentes, vai estar tudo zerado. Observe aí que em atividades recentes, a gente tem 2 livrinhos aí que eu ativei. Mas quem está entrando pela primeira vez não vai achar essa carinha que se refere aqui ao... Olá, tudo bom? As atividades recentes. Tá bom? Chegou aqui mais uma pessoa presencial. Qual é teu nome? Gabriel. Oi, Gabriel. Seja bem-vindo, viu? O DataShow deu um probleminha de eco. Aí, como não tem ninguém, a gente está projetando ali, já que vocês são poucos. Ou você quer acompanhar por aí? Pode ser. Pronto, então fica aqui atrás comigo, ó, que aí você vai vendo, viu? E aí, pessoal, vamos lá. Então, quem está pela primeira vez não vai ter esse acesso, não vai ter esse registro de memória. Não sei se é o caso de vocês. Mas o que eu quero explicar para vocês? O que são essas atividades recentes, para a gente conhecer primeiro essa tela. Você já tem cadastro? Na minha biblioteca eu acho que tenho. Se eu não me engano, tenho. Pronto, vai com a coisa ficando aqui, tá bom? Tá certo. Aí, veja, para quem já usava a minha biblioteca, ela mudou um pouco a carinha dela nos últimos meses. Era uma telinha azul, com mais informação, agora elas deram um upgrade, ficou bem mais interessante. Por quê? Essas atividades recentes, pessoal, são aqueles livros que eu li recentemente. Aí aquele que destaca para a gente só os 2 últimos livros que eu li recentemente. Então, lembrei, então, olha, você recentemente leu isso aqui. Então, ele coloca aí os 2 últimos livros que eu li. Observe que aqui embaixo tem assim, continuar lendo. Então, você pode continuar, se for o caso, ou não, mas é que ele lembra para você os livros que você leu recentemente, tá bom? Aqui embaixo tem os atalhos para você ter acesso ao catálogo, aos favoritos, a gente vai falar o que são esses favoritos, qual a diferença de favoritos para os meus livros, e traz algumas informações aqui sobre acessibilidade, que é um informativo de como você usar o recurso em voz alta, que a gente vai ver daqui a pouco, como você aumentar a fonte, as cores da tela, que são recursos de acessibilidade, e ele traz mais uma explicação. São mais informações a mais que tem, digamos assim, um atalho para essas informações a mais, mas tudo isso a gente vai trabalhar. Eu queria só que vocês prestassem atenção e entendessem o que são essas atividades recentes e o que é aprimore sua experiência, que é só um atalho para vocês conhecerem o catálogo ou verem os favoritos. Qual é a diferença de favoritos para a minha biblioteca? Para atividades recentes. Atividades recentes, que são os livros que eu li nos últimos 30 dias. Um exemplo para mim é essa metodologia de trabalho científico. Os favoritos são obras que eu, ao pesquisar no catálogo, gostei, não abri, mas deixei lá na minha lista de favoritos, para quando um dia eu precisar, eu ter que pesquisar e já saber que está lá na minha lista, digamos assim. Então, os favoritos são obras que eu não li, mas são necessariamente, eu não preciso ter lido, mas são obras que eu quero ler e eu deixo lá numa listinha de reserva, digamos assim, tá bom? E aí, se a gente for para o meu lado esquerdo aqui da tela, a gente tem essa aba aqui que tem esse início, que é esse início de tudo, que a gente já mostrou essa carinha para vocês. Nós temos a aba pesquisar e nós temos a aba catálogo. Qual a diferença? Quando eu clico em pesquisar, ele me leva para uma tela onde eu vou colocar o ISBN, onde efetivamente eu vou fazer a minha pesquisa.
Ah, eu quero um livro sobre células, então eu vou lá colocar células. Não, mas eu não tenho autor, então eu vou colocar só célula. Eu tenho autor também, eu coloco o autor e o título. Eu tenho ISBN, se eu tenho ISBN, ela acaba sendo uma busca mais efetiva, mais restritiva, porque eu vou ter exatamente a obra que eu quero. Mas um adendo com relação ao ISBN, ela lhe garante uma efetividade na sua busca, mas se você tiver com o ISBN de uma edição anterior, por exemplo, ela não vai conseguir recuperar, porque lembra que o catálogo está sempre atualizando as edições mais recentes. Então, o ISBN ele é muito interessante porque ele acaba dando uma pesquisa mais, não é nem efetiva, mas assim, direcionada. Entretanto, se o ISBN tiver com o número errado, for de uma edição anterior, eu não vou conseguir recuperar. Mas eu consigo pesquisar por editora, por autor, por título, que ele chama de busca inteligente. Na verdade, ele faz uma busca por aproximação. Se eu procurar um livro sobre metodologia científica, ele vai, Severino, por exemplo, metodologia científica, que Severino é o autor. Ele vai trazer, em primeiro momento, a obra que eu combinei, autor e título, mas ele também traz tudo que for de metodologia científica, tudo que for Severino, como também nome de outros autores. Então, ele traz para você, no primeiro momento, o que você efetivamente combinou, mas ele traz também busca por aproximação, para que justamente você, não tem metodologia Severino, mas tem vários outros de metodologia que a plataforma me apresentou. E, sendo assim, eu acabo tendo um rol maior de literatura para escolher, tá bom? Eu vou colocar aqui, por exemplo, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, um livro, por exemplo, História da Arte. De repente, História da Arte é o título de um livro, é um assunto que eu acho, que eu quero. Enfim, vou ter aqui um título aleatório. Mas eu poderia combinar autor e título, lembra? Autor e editora. E ele me recupera esse, inclusive é um livro que eu já li. Ele é aquele que me recupera com o primeiro plano esse, que é a História da Arte. Mas observe que se eu for aqui abaixo, ele começa a mostrar vários livros sobre História da Arte, que necessariamente não é aquele, e que necessariamente não tem História da Arte em seu título. Por exemplo, esse de Foucault, é Arte, Epistemologia, Filosofia e História da Medicina. Efetivamente, eu não quero esse livro, porque esse livro não é história da arte, mas como ele é uma busca por aproximação em segundo plano, depois que ele me mostra todos os livros sobre história da arte, ele traz outros livros por aproximação, entende? A Arte da Brevidade, Virginia Woolf. E aí, isso é bem interessante, porque quando eu sei o que eu quero, ótimo. Quando eu não sei o que eu quero, isso ajuda bastante nessa busca. E às vezes eu acho o que eu quero especificamente, mas acho também outras obras que eu pesquisei. Aí, gente, lembra que eu falei para vocês que tem os livros que eu vou lendo, e ele faz os últimos 30 livros que a gente acessou, ele fica lá nessa estante, meus livros. Quando eu peço aqui na pesquisa para pesquisar, é que ele está pesquisando dentro do catálogo do livro. Mas se eu quero saber se nos livros que eu já li nos últimos 30 dias tem esse assunto, eu vou aqui no conteúdo do livro. Como eu já tenho um histórico de pesquisa aqui dentro, abrir alguns livros, li alguns livros, quando eu clico em conteúdo do livro, ele vai pesquisar a história da arte dentro dos livros que eu li. Coincidentemente, dos que eu li, só esse fala sobre história da arte, mas eu vou pesquisar em outro, deixa eu ver aqui. Pesquisa. Pesquisa vai vir muita coisa a nível de procurar na plataforma como um todo, os títulos que tem sobre pesquisa, ele vai sair elencando aqui todos. Observe que pesquisa é um tema bem genérico, mas eu botei isso para ver se ele recupera. Nos livros que eu li, que está lá como minha estantezinha virtual nos meus livros, que eu li nos últimos 30 dias, se tem algum conteúdo dentro desse livro. Como é um termo genérico que eu já coloquei de propósito, observe que quando eu... Está mudo? Melhorou? Vocês estão me escutando? Ótimo. Então, quando eu clico em conteúdo do livro, eu botei esse tema genérico pesquisa. Por que eu botei pesquisa como tema genérico? Para justamente mostrar para vocês qual a diferença na pesquisa dos títulos para o conteúdo do livro. Títulos é tudo que tem na plataforma a nível de obra. E conteúdo do livro esse termo dentro das obras que eu li nos últimos 30 dias. Aí, como eu li essas obras nos últimos 30 dias, ele mostra aqui, metodologia do trabalho científico tem 337 resultados no conteúdo. Nesse livro aparece a palavra pesquisa, 337. Nesse livro de História da Arte aparece 5 vezes a palavra pesquisa. Nesse outro livro de Física, com aplicação tecnológica, aparece um resultado, que é uma vez o nome pesquisa citado. Eu acho esse recurso bem interessante. Lógico que aqui eu estou dando um exemplo aleatório,
amplo demais, que não traz nenhuma causa e efeito tão sério. Mas, dependendo do histórico de leitura de vocês conseguem recuperar não só na pesquisa os títulos que estão disponíveis, mas também o conteúdo desses livros que vocês leram nos últimos 30 dias. Como também vocês conseguem ver nas obras que vocês marcaram como favoritos, que necessariamente vocês nem leram ainda, que você pode ler um livro, marcar ele como favorito, e você pode só marcar como favorito para ler depois. Mas mesmo nesses livros que você marcou como favorito, ele também retorna essa informação. Eu acho interessante e eu acho que ia destacar isso porque eu acho que isso é uma estratégia de pesquisa bem legal. Alguém perguntou, Sivaldo? A Carolina perguntou, a senha dela estava gravada no site da minha biblioteca e não está funcionando. Eu preciso enviar um e-mail para você. Pronto. Carol, querida, como a gente mudou de contrato, a gente teve que resetar todo mundo. Acho que eu esqueci de falar isso. Então, todo semestre a gente vai estar precisando resetar, não para os discentes, para que eles atualizem o cadastro, comprovem e continuem com o vínculo. No caso dos técnicos, a gente resetou, mas a partir de agora não vai ser preciso mais fazer essa solicitação mensal. Os técnicos e os docentes ficam ad eterno, e os discentes, todo semestre, a gente vai precisar ativar, porque muitos pedem nada contra, mudam de curso, se formam, eles precisam comprovar o vínculo. Então, provavelmente, você vai precisar fazer uma nova solicitação, Carol, e aí, com 24 horas, você já acessa, como eu te falei. Naquele link que eu te falei, tem lá, solicitar cadastro, viu? E aí, com o cadastro, você faz todo esse caminho. Foi isso que aconteceu, porque teve que se resetar todo o sistema para agora modificar a questão do quantitativo de acessos, que não é mais automático, é por demanda. Mas aí nós técnicos vamos precisar, a partir de agora a gente fica, digamos assim, ad eterno, tá bom? E aí, gente, a pesquisa eu acho que eu já consegui explorar bastante. De nada, minha querida. Você é uma querida especial. E o outro, gente, é o catálogo. Qual a diferença da pesquisa para o catálogo? O catálogo é porque, de repente, eu não quero pesquisar um termo específico, eu não quero pesquisar um autor específico, eu quero saber tudo que tem no catálogo de, por exemplo, ciências pedagógicas. Eu quero que esse acervo tem tudo que tem. Então, aqui ele vai apresentar as obras por catálogo, por área temática. São como se fossem as obras principais? Tudo que tiver tudo que tiver, Guilherme, né? Gabriel, tudo que tiver, Gabriel, nesse, por exemplo, aqui, ó, nas pedagógicas, na coleção de pedagógicas, classificado como pedagógica. Então, ele mostra para você tudo que tem nessa área, tudo que tem na área de jurídica, tudo que tem na área de sociedades aplicadas, na área de saúde. Aí, para quem, às vezes, não, eu quero conhecer o acervo como um todo, quer, né? Então, ela traz essa apresentação. Eu acho que pouca gente usa esse tipo de estratégia de busca, mas ele oferece, entende? Quer dizer, eu acho que o povo usa pouco, mas, de repente, cada um tem uma estratégia. Por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa na área de saúde, eu queria conhecer esse acervo de saúde, como é que está, como não está. Mas, quando você clica em a pesquisa, gente, eu ainda vou pesquisar aleatoriamente no acervo todo. E o catálogo, quando ele mostra as obras, independente da pesquisa que eu estou fazendo, ele agrupa as obras por algumas questões. Uma delas é o que é tendência. Ele coloca aí no que é tendência as 3 últimas obras mais utilizadas na plataforma. Hoje, esse livro, Sinais, a Língua Secreta do Universo, é a obra mais lida na plataforma. E ele coloca em destaque como uma observação, como informação adicional, que essas são as obras mais lidas nesse momento. Depois, o que é tendência? É a mesma coisa, só que a partir da 4ª obra. Então, ele dá destaque para as 3 primeiras obras e depois ele coloca as tendências a partir da 4ª obra, como uma forma de mostrar o que tem se lido, enfim. E aí, ele coloca logo em seguida aí, adicionado recentemente. Lembra que eu falei que o acervo ele é adicionado recentemente, ele recebe novas bibliografias, novas bibliografias são incorporadas, ele tem um plano de crescimento. Então, o que chegou? Nós temos 2 formas de saber o que chegou recentemente. Um é olhar essa aba aí, adicionado recentemente. Você vai saber, esse livro não tinha, que legal, chegou, aquela coisa toda. E a outra é você assinando o boletim que eles têm, informativo, onde todo mês eles mandam para o e-mail de vocês
dizendo, olha, a plataforma vai adquirir, vai incorporar tais e tais livros no catálogo, e eu vou mostrar para vocês como é que vocês cadastram o e-mail de vocês, para vocês ficarem recebendo esse informativo. Tem gente que gosta, tem gente que não, quer mais e-mail chegando e atordoando minha vida. Mas, em termos de adicionado ressentimento, você, inclusive, antes de mandar o boletim, eles acrescentam aqui. Então, o boletim chega, mas esse adicionado ressentimento é anterior ao boletim. Primeiro, eles colocam na plataforma para depois mandar para o boletim. Então, é uma forma de vocês acompanharem, tá bom? Aí depois começa o que falei, catálogo. Por que é um catálogo? Porque aqui ele vai colocar para vocês todas as obras por catálogo assinado. As obras de pedagógica, as obras de jurídica, as obras sociais aplicadas, de saúde, de exatas, de letras e artes. Então, é uma forma de vocês acessarem, conhecendo o catálogo como um todo, tá bom? Alguma dúvida, gente? Por favor, tenham dúvidas? No caso, tem como a gente trazer sugestões de bibliografia? Tem, veja. Lá no início a gente mostrou o rol de editoras. O colega aqui perguntou do presencial se tem como seria algumas sugestões, se for o caso. Aí eu estou dizendo que tem. Lá no início a gente apresentou, e você vai ver na plataforma, que ela trabalha com algumas editoras específicas. Ela trabalha com Manoli, Cengage, papapá. Se a obra que você quer não está aí, mas é de uma dessas editoras vinculadas, você pode solicitar para a gente, mandar um e-mail para a gente, ou está direto com plataformas. Não, essa obra que eu quero tanto, é do catálogo tal, vocês assinam, vocês têm essa editora no elenco de vocês, o que é que eu faço? Isso já aconteceu tranquilamente, colegas nossos do Belo Jardim, que precisavam de uma obra específica, a biblioteca de lá fez esse contato, e logo 2 meses depois eles se incrementaram. Então, é tranquila essa comunicação, mas aí precisa ver se a editora trabalha, se a plataforma trabalha com aquela editora, porque ela trabalha com 69 editoras específicas. Se for uma editora que ela não trabalha, é mais difícil isso. Mas a outra questão é que, como é uma questão de direito autoral, se o autor não quiser disponibilizar esse livro em formato e-book para essas plataformas, ela não pode fazer muita coisa. Está sempre respeitando o direito autoral, porque ela hospeda, comercializa, mas o direito autoral é que permite se isso vai estar hospedado ou não. Entende? E aí, aqui, eu já falei para vocês, papapá. Então, alguém tem dúvida? Vê aí se alguém tem dúvida no chat. Ou estou entendendo tudo, ou não estou entendendo nada. Sinalizem, pelo amor de Deus, que eu falo muito rápido às vezes, tá? Aí aqui, gente, descendo aqui, vocês têm a minha estante. O que é a minha estante? São meus livros, os livros que eu li nos últimos 30 dias. Entende? Então, você vai ver que esses aqui foram os que eu li, bem aleatórios, porque é só para teste. E tem os favoritos, que são obras que eu não li, mas que eu escolhi para ler. Necessariamente eu posso ter lido também, colocar como um favorito, mas necessariamente também não. Aqui tem ajuda, se vocês precisarem de ajuda, clicando aqui, vocês têm um suporte para resolver, comentários. E aí, o que eu quero chamar a atenção sobre os meus livros, são os livros que eu li nos últimos 30 dias. E o que acontece? Depois de 30 dias, ele sai daqui e vai para o catálogo. Ah, mas eu vou voltar a ler essa obra. Quando você for procurar essa obra que você já leu, que fez alguma anotação, que fez algum comentário, fica registrado lá tudo que você já fez naquela obra no dia que leu. Isso é bem interessante, porque às vezes a gente usa um livro num semestre, daqui a 2 semestres vai usar ele novamente, ou então vai usar ele para uma pesquisa lá no final do curso, e você fazendo as devidas anotações, você consegue recuperar isso tudo. Você utilizando o mesmo login, o tempo que você estiver na universidade, toda vez que você acessar a plataforma, ele recupera tudo que você fez de intervenção na obra, tá bom? E aí é isso. O que eu quero mostrar para vocês, para a gente poder entrar aqui em algum livro para iniciar os trabalhos especificamente. Eu vou aqui pesquisar uma obra. Alguém quer sugerir alguma obra? Algum assunto? Como? Química analítica. Os colegas aqui do presencial sugerim química analítica. Aí eu vim aqui na pesquisa e fui ver o que é que tinha. Quando eu coloco, ele traz esse especificamente do Silvio, ele diz que tem 8 resultados de química analítica. Observe que aqui ele vai dar os títulos que tem no catálogo, ou tem a questão do conteúdo do livro. O conteúdo do livro não vai ter nada, porque eu não baixei nada de química, então provavelmente não tem nada, mas para quem já é da área, que usa muito essa temática, o que vocês forem armazenando, ele vai recuperar também a nível de conteúdo dentro do livro.
E aqui ele traz os livros que tem química analítica, tá certo? E aí vem. Eu gostei muito desse, era esse que eu queria aqui de Silvio. Eu tenho aqui do meu lado direito, gente, abrir o livro e exibir detalhes. Vamos primeiro exibir detalhes. Quando eu clico em exibir detalhes, ele traz alguns detalhes da obra no que se refere à editora, os autores, o direito autoral. Ele traz esse ISBN, que esse VBIRD é o ISBN. Ele traz o endereço, porque Guilherme gostou dessa obra e entendeu que a colega aqui, como é que é o nome? Que Raquel também vai precisar usar essa obra. Então, o que ele pode fazer para abreviar? Ele pode copiar essa URL e mandar para ela. Porque aí já abrevia, em vez de ela entrar, pesquisar, ele vai lá, copia a URL e manda para ela, para que ela, quando for entrar na minha biblioteca, para isso você primeiro precisa entrar na biblioteca e abrir o link que ele lhe mandou. E aí isso facilita quando a gente está no trabalho em grupo, um trabalho coletivo, que a gente precisa socializar. Para quem é professor, que quer já mandar o link da obra para o discente, isso facilita bastante, tá bom? E tem aqui algumas informações sobre acessibilidade. Como é um recurso novo aqui, que eles implementaram, algumas obras não estão ainda alimentadas, mas tem sim recurso de acessibilidade. Essa especificamente não traz nenhuma informação, porque é um recurso bem recente que eles estão implementando. Deixa eu ver se essa obra daqui de baixo tem alguns recursos de acessibilidade. Exibir detalhes. Ontem eu baixei um aqui. Eu vou baixar um para vocês que tem. Mas eu percebi que é uma ferramenta bem recente, eles estão ainda adaptando a plataforma. Deixa eu ver se ele pensa aqui. Está muito lento. Não, mas eu vou mostrar para vocês uma que tem, só para vocês entenderem. Ele vai dizer que a letra é leitura de voz, a letra, aquela coisa toda. Ele antecipa. Aí, veja bem, eu vi esse livro e os detalhes, é esse que eu quero, mandei já para Gabriel, e aí tem aquela opção, e agora eu quero abrir o livro. Quando eu clico em abrir o livro, gente, automaticamente ele vai para aquela minha estante dos últimos 30 dias, mesmo que eu só abra e feche, ele entendeu que eu usei o livro, ele fica lá arquivado. E aí, vamos lá, ele vai abrir o livro. Esse é o livro que eu vi. Ele tem 372 páginas, essa aqui é a capa, e ele vai folha por folha mostrando, disponibilizando o livro. E aí, como é que a gente vai se entender aqui nessa tela? Observe que do meu lado esquerdo tem aqui o nome sumário. Esse sumário eu posso expandir ou tirar, depende se eu prefiro ler sem ele ou com ele. Porque ele some ou ele volta. Porque, eu quero aqui no capítulo tal, aí quando eu tiver no capítulo tal, eu tiro o sumário para a leitura ficar mais ampla. E aí, o que acontece? Eu tenho todo o sumário da obra aqui, onde eu posso, clicando, me direcionar diretamente para o sumário. Eu vou lá, aqui capítulo 1, eu não quero passar folha por folha para chegar no capítulo 1. É o capítulo 1 que eu quero, eu clico lá e já vai direto para o livro, capítulo 1 do livro. Esse resumo aqui, observem, expandir tudo ou recolher tudo. Quando bota expande tudo, ele mostra o prefácio, sumário, tudo, efetivamente tudo. Se eu posso recolher, ele põe só os capítulos da obra. E aí sempre vai depender de quem está lendo, né? Então, o sumário efetivamente é esse. Eu posso ocultá-lo, eu posso trazê-lo de volta, eu posso expandir ou não, e eu posso, a partir do catálogo, clicar e ir diretamente para o capítulo que eu quero, se for esse o caso, tá bom? Aí agora eu vou apresentar. Deixa ele voltar lá para a página. Ele foi para a página. Deve ser página de abertura de capítulo. Não. Térmicas. Aí vem aqui e... deixa eu ver se alguém do chat não. Alguém aqui e a gente começa a ler, tá bom? Escolhi da página que eu quero. Eu tenho algumas opções de como ir me movimentar dentro desse livro. Eu posso escolher o sumário e ir lendo capítulo por capítulo, ou eu posso, a partir daqui dessa barra, ver se vocês percebem o movimento. Percebem, né? Eu posso ir e voltar para as páginas por aqui, por essa barra. Eu posso vir para cá e voltar por aqui. Eu posso também, eu não quero a página 287, eu quero a página 100. Então, eu clico na página, digito a página 100, ele me manda para a página 100. Então, eu tenho, além do sumário, eu tenho essa barra que me leva para frente e para trás do conteúdo, e eu tenho também a página que eu posso digitar quando eu sei a precisão da página. Eu sei que está na página 100, então já vou direto para a página 100, que dá menos trabalho. Ou eu posso também, gente, ir por aqui, ó.
para a próxima página, a página anterior. E assim a gente vai. A página, eita, não é 100, é 101. Eu vou lá e vou pela frente. Então, são os mecanismos da gente poder navegar na obra. Entende? Acho que ajuda bastante, né? Esses são o movimento que a gente faz. Eu gostei muito dessa página 114. Eu quero salvar essa página. O que é que eu posso fazer? Eu venho aqui, ó, nessa bandeirinha aqui, estão vendo? Aparece aí, né, no visor. Aí eu clico aqui nela. É marcar a página. Eu marquei a página. Tá marcada, né? Pronto, marquei. Então, é porque eu gostei dessa página como um todo, eu marquei ela. Mas eu gostei também, deixa eu ver, da página 200. Vamos botar aqui, página 200. 117, pode ser. Aí eu venho aqui e marco a página. Está marcada. E a gente vai ver que todas as páginas que eu marcar como um todo, depois a gente tem como recuperar as páginas que eu marquei. Fica tudo isso que eu estou fazendo aqui a partir de agora. A primeira intervenção que eu fiz foi marcar a página. E isso vai gerar um histórico quando eu vou deixar isso guardado em algum lugar. Então, é isso. Esse marcar página é quando você se interessa por aquele conteúdo da página toda e você quer marcar aquela página. Que no livro físico a gente vai lá e dobra a página, para quando a gente abrir o livro, a página está dobrada, que não pode, principalmente se for o livro da biblioteca. Ou a gente bota um marcador de texto para recuperar. Isso é um marcador de texto, entende? Pronto. E aqui em cima do sumário, gente, para a gente matar aqui esses recursos, nós temos 3 pontinhos. Quando eu clico em 3 pontinhos, ele aparece aqui a opção de referência bibliográfica ou copiar o URL. Quando eu clico aqui em referência bibliográfica, ele vai me dar 1, 2, 3, 4, 5. Vou se livrar das normas, né? Ele me dá várias opções de formatação de referência pela BNT e por essas outras aí. E aí ele coloca até embaixo, assim, como é montada essa referência, sobrenome, nome inicial. Eu só peço que vocês assim, atentem, porque às vezes, por exemplo, esse aqui está com a margem correta. A margem do título não é mais da terceira letra, é embaixo da primeira. E tem as outras informações. E às vezes a gente não quer colocar ISBN na referência, então a gente vai adequando, porque ele faz detalhadamente. Precisa fazer uma revisão? Precisa, porque isso é feito por máquina, e às vezes as máquinas, né? Mas já ajuda bastante, né, Gabriel? Outra coisa é que ele coloca aqui o disponível em e o acesso, que também é uma coisa interessante, que ajuda bastante na montagem da referência. Mas só essa parte da entrada, dos autores, dos títulos, já ajuda bastante, né? E aí ele faz isso para todas. Eu vou fazer um artigo, vou fazer pela APA, mas eu não sei referenciar pela APA. Eu venho aqui na APA, entende? Precisa só dar realmente uma revisão, tanto é que eles colocam aqui, verifica essa exatidão antes de usar. Mas eu me interessei, é isso mesmo que eu quero. Aí eu venho aqui e clico em copiar. Quando eu clico em copiar, eu posso mandar para Gabriel, posso mandar para Carol, posso mandar para Tiago, posso mandar para Silvia, posso mandar para Clemente, posso mandar para quem eu quiser. Se for docente, o docente pode mandar para a turma toda. Isso facilita. A outra, entenderam aí, né? É bom, não é legal? E aí, o outro é copiar o URL da página. Eu gostei, lá eu copiava o URL do livro. Aqui eu copio o URL desta página. Entende? Isso ajuda bastante, não é? Então, gente, do nosso lado esquerdo, eu acho que eu consegui abordar tudo que a gente tinha para abordar em termos de recursos que facilitam a navegação na obra, não é? E tem aqui esse marcador de texto que é bem interessante. E aí eu estou aqui, vou pegar uma página com mais texto, que tem muito número. Quando junta número e letras, eu não consigo interpretar. Vamos ver uma coisa mais teórica, porque letra e número junto me dá um pouco de medo. Desculpe aí vocês. Pronto, eu peguei aqui um capítulo, só letras, que facilita meu entendimento. Eu que sou das humanas, digamos assim. Aí, veja, observe que aqui do lado esquerdo, alguém perguntou alguma coisa, não foi, Sivaldo? Não. Tá. Aqui do lado. Duas pessoas sugeriram 2 livros para você abrir, se possível. Pronto, é o que eu vou pedir. Quem foi que pediu, Sivaldo? Foi Clementino e Carolina. Pronto. Aí eu vou pedir só depois. Eu vou deixar meu e-mail. Vocês mandam para mim o e-mail, porque aí fica gravado. E aí eu faço esse contato com a empresa, perguntando sobre a possibilidade de acrescentar essas obras ao catálogo. E dou um retorno para vocês por e-mail, fica melhor, porque eu dou o feedback por lá mesmo. Pode ser, Carol e Clementino?
eu não sei se ele já... Se é o caso dos livros já existem na plataforma ou se é sugestão. Então, você poderia abrir... Para abrir... Para abrir... Poderia pesquisar Introdução aos Estudos Literários. Tá. Para a gente fazer de teste, posso sim. Deixa eu só terminar essa obra aqui, por quê? Porque como eu comecei a marcar páginas aqui, eu criei um histórico de recursos. Aí eu quero mostrar para vocês depois como é que vocês recuperam esse recurso. Se eu mudar de obra agora, eu não vou ter que fazer tudo do zero, e aí eu não consigo mostrar para vocês os recursos que a gente fez, mas a gente acessa daqui a pouquinho, viu? Vê, gente, quando a gente está aqui na obra, do nosso lado direito aqui em cima, tem esses 3 pontinhos, que são alguns recursos bem interessantes. O primeiro deles é ler em voz alta, que é um recurso de acessibilidade muito pertinente, muito interessante, mas não só de acessibilidade. Às vezes a gente está dirigindo, às vezes a gente está... não quer ler, a gente quer escutar. Estou lavando lá o pratinho e estou fazendo alguma leitura. Lógico que quando isso tem fórmulas, quando isso tem 10 imagens, talvez a compreensão é mais complicada. Mas, por exemplo, eu quero ler em voz alta. E aí ele já entendeu que eu quero logo da primeira palavra, mas eu não quero, eu quero daqui, ó, eu quero os principais conceitos aqui. Aí eu venho aqui, seleciono o que eu quero e vou lá e executar. Análises térmicas. Neste capítulo você estudará. Dá para escutar? Dá. Os principais conceitos e as vantagens da termoanálise na química analítica. Os equipamentos, o princípio de funcionamento e as propriedades da matéria. Investigadas na técnica de TGA, análise termogravimétrica. Eu fiz só esse pequeno recorte para vocês verem que, depende do texto, você seleciona o texto ou seleciona a partir de algum lugar. Você viu que ele entendeu que era a partir da primeira palavra da página. E aí ele começa a ler. Eu posso, aqui nessas configurações, aumentar esse ritmo. Eu acho que eu tinha aumentado meu ritmo. Eu posso escolher a voz. Eu quero uma voz de menina, eu quero uma voz de menino, eu quero uma voz masculina, uma voz feminina. E aí, as configurações que eu posso dizer se eu quero uma leitura simplificada ou uma leitura detalhada. A leitura simplificada, ele vai pular a descrição de tabelas, de quadro, de ilustrações, ele não vai ler nota de rodapé, ele vai ler só o texto. E a leitura detalhada, ele vai ler tudo que tiver, nota de rodapé, legenda, título de imagem, de ilustrações, que é bem interessante, né? Agora, com relação à voz, o pacote de voz não é a plataforma que gerencia e que habilita. Vai depender do pacote de voz que vocês têm no dispositivo de vocês. Então, é uma configuração do equipamento. Se vai ter opções de outros idiomas, de outras vozes, da precisão dessa leitura, você vai ter que ler o princípio, matéria, é horrível. Mas isso não é da plataforma, é do pacote de voz do sistema operacional de vocês. Aí é sempre bom ver isso para poder adequar essa leitura, bem interessante. Deixa eu ver outra coisa aqui. Impressão. Vimos a leitura em voz alta, vimos a impressão. A plataforma ela viabiliza 15% de impressão da obra. Só até 15%. Por quê? Por questões de direitos autorais. E aí, quando eu vou imprimir, peço para impressão, ele já diz que eu posso imprimir 59 páginas dessa obra. Ele já traz o cálculo dizendo que das 287 páginas, eu só posso imprimir 59. E aí, eu posso fazer isso. De 10, eu posso não querer 59, porque só um capítulo, depois eu pego outro, mas ele vai contabilizando. Você já imprimiu 20, já imprimiu 30. Então, ele lhe permite imprimir 59. Se você imprimir tudo de uma vez ou por pedaços, porque você vai lendo e vai escolhendo que você quer fazer isso, você pode. Aí, quando eu vou escolher aqui, por exemplo, vou botar a página 30 a 35. Eu vou pedir para imprimir. Aí ele vai lhe dar o PDF, que você ou salva ou faz a impressão. Só que aí no PDF vem a marca d'água, né? Uma forma também de administrar esses direitos autorais para não saírem pegando essas obras e saírem, digamos assim, disponibilizando, porque não é uma coisa que... Então, ele já gerou a impressão, eu venho aqui, ó,
E aí eu posso salvar ou guardar. Observe que eles colocam marca d'água. E coloca aqui em cima o meu CPF, para justamente evitar que Raquel mande para A, para B e para C, que a gente faz isso tranquilamente, porque a gente entende que... Né? Mas aí ele faz essa coisa, porque se eu faço esse PDF, essa impressão, eu não vou querer que meus dados pessoais circulem por aí. Então, a forma deles de garantir o direito autoral. E coloca que foi da UFRPE, e coloca aqui algumas questões de direitos autorais. Isso é interessante, muita gente faz uso desse recurso, só que realmente acaba que não divulga, porque é a ideia, não divulgar. Tá bom, pessoal? Então, esse recurso de impressão funciona assim. Alguma dúvida? É aí, Sibaldo, tem alguma coisa no chat. Tem os recursos beta, que estão os recursos em desenvolvimento, e aí são você colocar emojizinho, você seleciona um texto, bota um emoji, estão em desenvolvimento, mas tem, a gente vai ver daqui a pouco. E tem os comentários, ajuda e dados sobre a minha conta, no caso, a nossa conta. Quando eu volto para esse segundo aqui, olha, eu tenho algumas opções chamadas de anotações, realces, anotações, favoritos e cartão de estudo. Eu estou aqui nessa obra. Eu quero pegar... Eita, essa frase aqui é muito importante. Eu venho aqui e eu faço uma anotação. Adicionar anotação. Aí eu venho aqui e coloco estudar para a primeira avaliação. Pode ser qualquer coisa, gente. Então, eu peguei esse parágrafo e atribuía para ele uma nota. Aí eu venho aqui e salvo. Ah, não, eu quero ver outra página. Aí eu venho na outra página, tem aqui. Aí eu venho aqui adicionar anotação. Eu vou colocar aqui, aprofundar tema. Então, eu posso fazer isso em toda a obra. Porque a gente pegava o livro, pegava o marcador de texto e marcava, ou botava, na verdade, botava ao lado, escrevia de lápis de caneta, é a mesma coisa. É o mesmo recurso, só que aí a gente faz isso assim. Lógico que a gente não faz isso no livro da biblioteca, a gente faz isso só nos nossos livros. Na biblioteca a gente não faz, e aí aqui a gente pode fazer tranquilamente, tá bom? Isso são as anotações que eu posso. Eu vou ter aqui coisas bem simples, para aprofundar temas, dá para ver, mas você pode fazer ali todo um comentário em cima daquele texto, em cima daquele que você selecionou. É livre, entende? Observe que o que eu coloquei lá, ele já colocou aqui como histórico, tá vendo? Para que ó, tá vendo? Ele coloca aqui o trecho que eu separei e coloca aqui, estudar para a primeira VA, porque foi o que eu coloquei. Então, ele já vai criando esse histórico aí, dizendo que isso aqui eu peguei na página 287, que é estudar para VA. Tem os 3 pontinhos, que dizem assim, você quer ver isso no livro? Você quer ver isso, eliminar? Você quer editar a anotação? Aí você pode editar a anotação que você fez, tá bom? Essas são as anotações, tá bom? E aí eu posso, gente, essa anotação, por que está azul? Está azul porque eu coloquei que a avaliação 2 é azul. Isso eu predeterminei antes, vou ensinar vocês como predeterminar. Mas eu posso ter marcador de texto da cor que eu quiser, para diferenciar. Eu posso ter ele verde, eu posso ter ele amarelo, eu posso ter ele laranja, e eu posso dar para cada marcador desse de anotação uma temática. Eu vou ler esse livro para a prova, ou para um projeto, eu vou colocar aqui metodologia, objetivo, e a gente vai, assim, criando marcadores com textos. Observe que ele tem várias cores, cada cor, eu tinha feito isso outrora, em outro atendimento, ele tem uma cor e um nome. Aqui é avaliação 2, aqui é avaliação 1, aqui é artes visuais, aqui é professora Renata Disciplina, aqui é prova 1, aula Ana Paula Pibide. São marcadores que eu criei de acordo com a minha demanda, que vocês podem criar. Como é que eu crio? Vocês vêm aqui, ó, esses 3 pontinhos, aí vocês vão... Não, você vem aqui no mais e vai escolher. Você quer mais um. Aí você vai escolher a cor que você quer e vai aqui na cor, dar o nome. Química Analítica 1. Enfim, você dá o nome que você quiser. E aí, por que alguns aqui tem 2 pessoas e alguns não tem ninguém? Quando eu coloco aqui, que eu quero criar mais realçadores, vou criar mais um aqui, vamos lá. Mais um, vou escolher esse azulzinho, vou dizer que é projeto de pesquisa. Eu posso tornar ele público ou não.
só eu vou ter acesso a essa marcação, outras pessoas podem ter. Quando eu coloco público, ele aparece 2 pessoas na bolinha, adicionar. Observe que o projeto Peixe tem 2 pessoinhas. É porque quando eu coloco isso público, não é que vai ficar para todo mundo ver. Eu posso compartilhar com quem eu queira, e aí, no caso aqui, Raquel e Guilherme, ela marcou e vai compartilhar com o Guilherme. Então, quando o Guilherme entrar nessa obra, ele vai saber tudo que Raquel já marcou. Isso é interessante para a relação professor-sala de aula, porque aí. E também para trabalhos em grupo, porque eu já faço a leitura e vou marcando, e a pessoa, quando entrar, Raquel já marcou comigo aquela anotação. Entende? Isso precisa que a gente está fazendo, pensando na conjuntura de professores em sala de aula, trabalhos colaborativos, trabalhos em grupo. Isso ajuda bastante. Então, toda vez que vocês forem, a partir do momento agora que vocês forem criar, vocês vão criar pensando na realidade de vocês a partir daquela leitura. Eu criei nomes aqui avulsos só para ilustrar. E vocês vão pensar, eu quero tornar público ou não. Mas vocês podem, de repente, não quero, eu quero, enfim, vai depender. Então, deixa eu ver aqui, eu vou pegar esse outro parágrafo aqui, vou adicionar em avaliação 1, porque é legal. A diferença de marcar e fazer anotação é que quando eu peço para marcar, gente, eu só marco. Tá? Quando eu faço isso, automaticamente ele traz esses recursos. Eu só marco. Quando eu quero anotar, eu venho aqui e digo adicionar anotação, aí ele abre a caixinha para eu comentar o que eu quiser. Testando. Entende? Esse recurso, eu acho que é um recurso bem interessante, justamente para facilitar essa leitura, né? E tem os favoritos. Os favoritos, ele vai listar tudo que eu já marquei de leitura com favorito. Ele vai listar as páginas que eu marquei aqui. Lembra que eu marquei páginas? Então, ele vai listar as páginas que eu marquei aqui. Pronto. Eu acabei de marcar uma página, ele vem para cá. Então, quando eu for pegar esse livro, eu vou ver tudo que eu marquei vai estar ali, tudo que eu destaquei vai estar ali. Aqui, quando a gente seleciona o texto, ele já faz um acesso rápido para usar os recursos, mas aqui é que eu gerencio esses recursos para saber o que eu já anotei, o que eu marquei. E tem os cartões de estudo, que esse aí, deixa eu pegar outra página mais limpinha, né? Deixa eu pegar uma página limpinha, eu marquei demais aquela página. Minha internet aqui não está cabeando. Eu nem vou botar o cabo, porque tecnologia, quando você vem dentro de mexer, desconfigura tudo. Cartões de estudo é uma coisa é anotação, eu anoto alguma coisa a partir daquele texto. A cartão de estudo é quando a gente tinha antigamente, vocês são novinhos, não sabem disso. Que a gente tinha aqueles cartõezinhos, meus cartãozinhos, tipo a cartolina com linha, que a gente lia uma coisa e fazia muita anotação, papapá. É mais ou menos aquilo. Apesar que eu acho que, na prática, o cartão de estudo e a anotação é muito parecido. Por exemplo, eu estou aqui, equipamento TGA. Aí eu venho aqui e quero criar... primeiro eu venho aqui e crio um cartão. Meu cartão vai ser, por exemplo, TGA. Não sei nem o que é TGA. Vai ser TGA. Aí eu vou salvar esse cartão. Aí eu quero, então, tudo que for sobre TGA, eu vou agrupar ali. O bom do baralho é que você agrupa ali. Eu posso criar TGA, eu posso criar quantos baralhos eu quiser. Aí eu descobri que isso aqui fala sobre TGA. Eu venho aqui, copio, copiar, e colo aqui. Aí pronto. E aí, se eu quiser fazer anotação, eu faço anotação, xxx, papapá. E aí eu vou e salvo. Tudo que eu ver sobre TGA, eu posso copiar e ir colocando. Copiar, eu venho aqui, clico mais um cartão dentro de TGA e vou colocando. Então, isso facilita o quê? Que eu posso criar assuntos, categorizar alguns assuntos, e com tudo que for sobre aquele assunto, eu vou colocando ali. E do jeito que eu li TGA, criei uma parte TGA, eu posso criar quantos baralhos eu quiser, e tudo que for perto daquele assunto, eu vou jogando ali dentro daquele baralho. Porque depois eu consigo ler tudo que eu selecionei e botei ali. Realmente um pouco diferente da anotação. A anotação você coloca, mas depois a gente não consegue agrupar. Aqui você consegue agrupar nesse baralho. Aí tudo que eu joguei para os baralhos, eu consigo ler depois, entende? Ele vem para cá, tamanho grande, observe. Aí eu posso ainda fazer, isso eu não sei, isso eu sei. E aí eu posso
ir para o outro baralho. Lembra que eu criei no mesmo baralho eu criei 2 anotações, né? E isso facilita bastante. Isso, um resumo. Exatamente, você pode fazer um resumo. Você pode pegar e fazer, criando. Primeiro você tem que criar os baralhos, TGA, TGP, enfim, seja o que for, e ali você vai categorizando tudo que você for lendo, por exemplo, pensando num assunto que eu domino. Aí eu vou fazer um projeto, vou ler esse livro. Então, metodologia, referencial teórico, objetivo. Então, quando eu for ler aquele livro, o que for de metodologia, eu boto nesse baralho, o que for de objetivo, eu boto ali que interessou, que aí no final você tem um resumo, e aí você consegue, né? Alguma dúvida, pessoal? Pode falar. Eu vi na gravação adicional, que é o cartão. Tá, pronto. Ela ficou em dúvida aqui, Raquel, que eu fiz rápido. No voltar, eu vou criar novamente. Pronto, eu vou vir aqui, eu vou criar dentro do próprio TGA. Eu vou pegar outro parágrafo aqui, vou copiar e venho aqui e botar o que eu copiei. Aqui o voltar são anotações que eu faço em cima disso, que eu já posso fazer anotação. Eu botei teste, é o verso do cartão, entende? É o que está atrás do cartão. Aí aqui, geralmente, dependendo da leitura, você pode também colocar uma outra parte do texto, mas geralmente as pessoas usam o verso para colocar alguma anotação sua sobre aquele texto, entende? Aí salvar. Pronto. Deixa eu ver aqui o cartão. Estudar. Quando eu clico em estudar, ele abre o cartão. Aí, se eu dou um clique, ele vai para as costas do cartão. Aí botei teste. Aí no segundo cartão, acho que no segundo eu nem botei nada. Botei só o Fzinho. Para diferenciar que isso aqui foi o que eu copiei e colei. E o verso, quando eu clico, ele vai para o verso. Aí o verso é o que eu botei a mais. Ali seria o que eu peguei do texto e ali é o que eu anotei. Alguma dúvida, gente? Tem uma pergunta, acho que é da Carolina, mas eu acho que não tem a ver com o tema. Se a UFPE possui minha biblioteca, a UFPE. Eita, eu fiquei em dúvida agora, Carolina. Eu fiquei em dúvida. Eu posso pesquisar e te ver. Da última vez que a gente filosofou sobre isso, eles estavam tentando assinar. Mas na federal, o valor é bem mais caro. Eu acho que eles não têm. Eu estou tentando aqui porque eu faço doutorado lá. E tem já. Eu acho que eles não têm minha biblioteca, não. Mas obrigada, eu estou tentando achar. A última vez que eu falei com eles estavam tentando fechar, mas o valor saiu muito alto por conta do catálogo de medicina. Mas a UFPE ela tem um acervo muito bom. Eu vou perguntar a Edson quando terminar aqui, porque Edson, como está à frente da direção, ele tem interagido mais com ele. Depois que eu saí da direção, eu perdi mais o contato, né? Mas eu vou perguntar e te falo depois no privado, viu, querida? Obrigada. Agora, a gente não tem o catálogo de medicina, a gente tem o catálogo de saúde, que tem uma parte muito boa na área de saúde, porque medicina lá é medicina, o catálogo deles de medicina é medicina mesmo, eles restringiram. Já saúde, a gente encontra muita coisa na área de saúde, bem interessante no nosso catálogo, mas eu te dou essa resposta daqui a pouco, quando terminar, tá bom? Joia, obrigada. Nada. Outra coisa, aí nós já matamos, digamos assim, essa abinha aqui, né? Vamos agora o Azinho aqui. O Azinho ali é o Azinho de acessibilidade não só. Aqui é para a gente ajustar o zoom da obra. Eu tenho dificuldade de leitura, eu quero uma obra mais... a letra maior, eu quero a letra menor, então eu consigo circular na acessibilidade dessa obra, no tamanho dessa obra, tornando ela maior ou menor, tá certo? Então, aqui esse zoom facilita. A outra coisa é ajustar a leitura. Eu posso ajustar o tamanho da página para lá ou para cá. A visão noturna, ela ajuda bastante, porque ela deixa mais viável para a visão noturna. Agora, o que acontece? Nós temos nessa plataforma 2 tipos de publicações. As que são em PDF, que é o caso dessa obra, e a que está no formato EPUB. A que está no formato EPUB, ela traz várias opções de acessibilidade.
Inclusive, você mudar o fundo da tela, enfim, eu vou tentar pegar uma obra que seja em formato EPUB para vocês verem como ela permite muito mais recursos. Então, como essa obra aqui ainda está em PDF, os recursos são limitados em termos de exibição. Aí você vê que você restringe aumentar, diminuir tela e ajustar a tela e divisão noturna, mas depois eu abro outra que seja em formato EPUB, onde a gente possa ver todas as possibilidades que eles geram, tá bom? Os realçadores, eu vou mostrar para vocês onde é que a gente sabe se é PDF ou não, que eu esqueci de mostrar. Os realçadores são aqueles que eu criei. Lembra que eu criei ele de forma abreviada, mas podia criar por aqui também, e aí vocês podem fazer isso de forma pensada à medida que forem lendo. E o compartilhamento. Quando eu botei aqui que Ana Paula Pibide é uma anotação compartilhada, eu venho aqui copiar link de compartilhamento. Aí esse link, Raquel manda para Guilherme, né? Gabriel. Manda para Gabriel, e Gabriel vai ter acesso, quando ele for usar esse livro, ele vai ter acesso a tudo que Raquel compartilhou. Então, basta ela mandar esse link para ele, entende? Copiar link e manda. Aqui eu já tinha feito alguma coisa com um colega aqui de trabalho, mas o compartilhamento é isso. O que eu coloquei como é que se diz? Ô, querida, bom dia, vai entrando. Não, estamos no decorrer. Fica à vontade. Então, é um outro recurso para a questão do compartilhamento, tá certo, pessoal? E deixa eu ver o que mais. Aqui o azinho nós já abordamos tudo. E a lupinha. Essa lupinha é bem interessante. Essa lupinha é que o livro tem 382 páginas. Mas vai dar trabalho ler tudo isso, eu queria abreviar. Então, eu consigo fazer uma pesquisa dentro do livro. Eu já achei o livro que eu quero, o assunto macro que eu quero, mas dentro desse assunto macro, eu quero pesquisar algo muito específico. Por exemplo, metodologia científica, eu achei o livro de metodologia científica, mas eu quero pesquisar sobre pesquisa qualitativa. Então, em vez de eu estar folheando, lendo o livro todo, eu posso, então, pesquisar dentro do livro. Vocês que são da área de química, digam um assunto que pode ter nesse livro? Um nome que pode ter nesse livro? Quem? Gravimetria. Pronto, ele diz. Aí, pronto, quando eu coloco gravimetria, ele coloca aqui que ele tem um capítulo, que é o capítulo 11. No capítulo 3, na página 48, ele fala sobre esse assunto. No capítulo 11, na página 163, várias vezes na página 163, está vendo? Na página 167, na página 170, página 69, 171. Então, aqui ele vai listar toda vez que aparecer esse nome dentro da obra, dependendo da natureza da pesquisa, isso é muito interessante, é de convir, né? Eu gosto bastante, porque facilita a compreensão. Vê se foi aí que apitou. Se é alguém querendo... Não, né? Então, esse recurso de pesquisa, gente, não é pesquisa na plataforma. A pesquisa na plataforma é aquela pesquisa que nós já fizemos. Essa pesquisa aqui é a pesquisa dentro do livro, entende? E aí, com essa apresentação, acho que eu consegui apresentar todos esses recursos. O que eu quero chamar a atenção desses recursos é que, uma vez que eu entrei nesse livro, fiz esses recursos, toda vez que eu entrar nele novamente, eu vou continuar tendo acesso a tudo que eu já fiz. É igual o livrinho que a gente riscava, não o livro da biblioteca, né? O livro físico que a gente risca, que a gente anota, que a gente bota no papel, que a gente dobra. É a mesma coisa, a gente recupera depois. E aí, como é que eu recupero? Toda vez que você vir aqui, ó, nas anotações, nessa estrelinha, ele vai mostrar tudo que você fez a nível de anotação, de favorito, de cartões de estudo. Ele recupera tudo e você consegue já recordar muito o que foi feito. Em termos de recursos, acho que a gente conseguiu explorar tudo aqui. Eu queria voltar no catálogo só para pegar uma obra em formato EPUB, bem rapidinho, e pegar uma obra dos colegas que sugeriram aí algum, foi Carol e Clementino, né? Só para a gente poder voltar lá rapidamente. Vocês têm alguma dúvida quanto a esses recursos que nós falamos aqui, pessoal? É compreensível, digamos assim, acessível ele mas eu digo assim, é tranquilo de usar, né? Não tem grandes mistérios, é meio intuitivo, inclusive, né? Seguinte, diga. Você falou que a cada semestre a gente tem que
renovar o login. Não perde. Tá. Ótimo, Gabriel. Gabriel perguntou, como os alunos vão ter que todo semestre renovar, se perde? Não. Toda vez que você entrar com o seu login, que vai ser sempre o mesmo, seu CPF e sua senha, ele recupera tudo que você fez, porque você não mudou de login. A colega aqui, nossa, Carolina, que ela tem um login como servidora aqui na Rural, ela vai ter um login como técnica na UF, como pós-graduanda de doutorado na UFPE. O login que ela usar com a UFPE não recupera os que ela fez aqui, se lá o login dela for diferente, entende? Então, é por login. O login usado, ele você pode renovar todo semestre, ele vai estar sempre recuperando. Agora, se um dia a gente mudar de login, não vai ser mais pelo CPF, vai ser pelo e-mail. Aí, ele realmente, você não conseguiria recuperar, porque o login mudou. Ele cria o registro histórico a partir do login, que é o CPF aqui no nosso caso. Wérida, eu vou voltar. A gente consegue imprimir essas observações, porque eu não sei se consegue. Consegue, né? Então, tá ótimo. Consegue imprimir bem tranquilo, viu? Joia, obrigada. Agora, quando a anotação é texto meu, que eu anotei, ele imprime. Se for copiar e colar no cartão o texto da obra, ele já conta como um percentual de 15%, acredita? Entendi. Aí, eu não criei o cartão livre, eu saí pela pressa e para facilitar aqui a compreensão. Eu peguei trechos e colei. Aí ele já conta, se eu for imprimir. Mas se eu fosse fazer um cartão, anotações a partir das minhas observações, texto livre, ele não conta. Ele é horrível. Vamos pegar uma obra aí, que nos indicaram, para a gente ver a questão do EPUB, para vocês verem como facilita e mais avançado é. Qual é a ideia? A ideia é que todas as obras, ao longo do tempo, elas vão saindo do formato PDF e do formato EPUB. E aí isso realmente gera uma coisa bem mais interessante. Diz aí, Sivaldo. Introdução aos estudos literários. Será que tem? Ficou a acentuação. Introdução aos estudos literários. Tem esse de Caroline Baiuê. É esse, não sei se é esse que o colega falou. Auerbach. Quem? Auerbach é um autor. Diz aí como é que escreve. A-U-E. A-U-E-R. B-A-C-H. Eu acho que não vai ter, não, porque... Não posso dizer por quê. É um clássico. Eu não sei qual é a editora. Qual é a editora? Eu não sei se ele perguntou, porque já sabe que a editora é a mesma. É em Clementina. A gente já trabalha... Não, ó. Se nós tivéssemos... Ele seria o primeiro a ser mostrado. Lembra que eu coloquei? Depois ele mostra todos os outros por aproximação. Então, se ele não mostrou, é porque nós não temos esse. Tá certo? Aí eu vou ver aqui, nesses 3 pontinhos, declaração de acessibilidade. Lembra que eu estava empombada com a questão da acessibilidade, que ele não estava mostrando em alguns? Esse aqui ele também não mostra. Deixa eu ver se ele é PUB ou é PDF. E-book, ele não diz aqui. Deixa eu abrir um dos meus livros. Deixa eu pegar esse trabalho, metodologia de trabalho científico, que são os livros que eu já tinha lido, né? Deixa eu ver, já está aberto, então eu li. Deixa eu ver aqui a questão da acessibilidade. Olha, pronto, esse aqui. Observe, quando eu coloquei acessibilidade naquele outro de química, só tinha aumentar texto, nem era assim, nessa degradação, era aquele negocinho vai e vem, né? E só tinha a questão da altura da linha. Observe que aqui ele vai dando essas opções maiores, de aumentar texto. E aí, observe, eu botei no maior, tá vendo? Aí ele fica a letra bem enorme, que facilita bastante, né? Mas ele pode também, vou redefinir para o formato original, o padrão, eu posso mudar a fonte, se eu quiser, da obra, eu quero, se isso facilitar para mim, eu posso mudar para uma outra fonte que eu me adeque melhor, que seja melhor para mim, e é só mudar essa fonte. Eu posso também colocar que eu quero dia, noite, onde ele colocar a tela do fundo escura,
sépia, ciano, a depender da minha demanda, da minha necessidade. As margens, a gente pode colocar margem mais centralizada, enfim. Esses recursos dependem da demanda de cada pessoa, né? A altura da linha, se eu quero mais apertadinha, se eu quero mais espaçada para facilitar a leitura. Então, tudo isso são recursos de acessibilidade que vem facilitar. Observe que aquele outro não trazia pelo formato da obra, tá bom? Mas, de qualquer forma, ele dá minimamente algum recurso. Outro que a Carolina indicou. Sim, vamos ver aqui se tem. Nutrição e dietoterapia. Eita, nutrição e dietoterapia. Eu lembro dessa obra. Acho que o Clementina era um livro que não está sendo editado mais, é da Cultrix. Não, acho que não trabalha. Está indisponível. Ficou como um livro raro. Indisponível. Não, está aqui, foi. É esse, Carol, de Rossi. Não, é de Marley. É Krause. Ah, tá aqui embaixo, ele tá aqui embaixo. Agora, show. Ai, meu Deus, que coisa boa, Carol. Que bom. Que show, obrigada. Olha, Muito pronto, bom. tem ele. Ele é saúde, está na coleção de saúde, e a gente tem. Deixa eu ver qual é o formato dele. Esse livro custa mais de R$800, assim, eu sempre uso. É a Bíblia da Nutrição, é um livro caro e é um livro importante. Às vezes a gente tem que recorrer a ele. Obrigada, viu, Wellington? De nada, querida. Olha, e se eu esqueci de mostrar que, para além dessas informações, tem uma descrição, que às vezes a gente vê o livro e quer saber minimamente do que fala o livro, né? Em vez de abrir. Então, aí ele já dá um resuminho também. Então, gente, o que acontece? Essa é a plataforma Minha Biblioteca. Eu tentei aqui rapidamente, para não dar, para não ficar tedioso, mostrar os recursos. Lógico, se a gente fosse também esmiuçar algumas outras informações, isso renderia mais. Mas a ideia aqui é que a gente conheça essa plataforma, que a gente possa usar, porque é uma plataforma que não é barata, é uma plataforma que hoje eu acho que é o contrato mais caro de TI que a gente tem na instituição é essa. A ideia com o sistema de bibliotecas é expandir para além da minha biblioteca. A minha biblioteca é muito boa, inclusive em algumas áreas, mas tem algumas outras áreas que a gente sabe que o catálogo não é tão bom, e a gente tem trabalhado com o sistema de bibliotecas para tentar ampliar essa oferta. Nesse primeiro momento, é a minha biblioteca, a gente está renovando esse mês a contratação, e a ideia é que a gente possa realmente fazer uso de disponibilizar outras plataformas. Então, a ideia daqui é que vocês conheçam esses acervos digitais, que, para além do acervo físico, a gente tem fomentado a ampliação desses acervos digitais, entendendo o alcance que esses acervos têm, principalmente para nós que somos de educação à distância, é muito importante que a gente tenha esse livro em tempo e em 24 horas por dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, simultâneo, para assim poder, então, dar realmente um suporte a todos vocês que precisam para as demandas de ensino, pesquisa e extensão. Eu quero saber se eu posso sair da plataforma, se vocês querem ver mais alguma coisa, rever alguma coisa. Eu só coloquei o link que o Juliana pediu para fazer a avaliação do curso. Sim, por favor, avaliem aí para a gente poder melhorar e aperfeiçoar alguma questão. Eu vou mandar para vocês, lembra que eu falei que vocês tinham como acompanhar as novas aquisições ali na plataforma, que é mais rápido, e também tem como se inscrever para o boletim, para receber o boletim. Vocês querem que eu mostre onde é que a gente recebe o boletim? Porque aí vocês podem ficar recebendo todo mês um monte de informação, o chato é isso, né? Mas informação nunca é demais, né? Ou não FRP não, a gente vai entrar no site mesmo da minha biblioteca, da empresa. E aí, deixa eu ver aqui, F News. Oh, meu Deus. NEW. Meu Deus, onde é? Peraí. Minha biblioteca. Vai baixar aqui, na hora dos e-books, via contato, mobilidade, conteúdo. Aqui são as editoras que elas trabalham, como eu falei. Se a obra que você... não tem a obra. Eu vou até pedir para ver se os bibliotecários da UFRPE pedem para acrescentar, mas é bom primeiro ver se está no rol dessas editoras com que elas trabalham. Se for de uma editora diferente, a gente realmente não consegue, entende?
Deixa eu tentar achar aqui. Pesquisa. Ô, minha gente, onde é que eu vejo? Eu vi ontem isso. Minha biblioteca, deixa eu até anotei aqui. Minha biblioteca, news. Deixa eu ver, né? Para vocês poderem, se vocês quiserem, né? Aqui, ó, tem aqui. Ei, gente. Mudar o site, né? Eu usei ontem à noite. Confirmei ontem à noite, acredita? Bem, mas o site da minha biblioteca agora está dando esse erro, não está indo. Você colocar newsletter, você vai ter lá o seu nome, seu e-mail, e automaticamente você começa a receber. Mas, como eu falei, pronto, biblioteca digitais, quem é? Pronto, aqui, na página, se você colocar o nome, aí vai pedir seu nome completo e seu e-mail. E aí, na página da minha biblioteca.com.br. E aí você passa a receber mensalmente isso, como informativo, o que é interessante, tá bom? E aí, pessoal, para quem está aqui, que é discente, que os coleguinhas não vieram, mas era bom que os coleguinhas viessem, se quiser fazer esse movimento, de repente, se uma turma quiser, a gente pode fazer isso, a gente está sempre aberto para treinamentos, para capacitações. De repente, Raquel veio, gostou, e é bom que a turma dela tivesse assistido, não assistiu, e aí é só procurar a gente que a gente faz esses agendamentos e faz isso, inclusive online, porque aí a ideia é a gente disseminar, como eu falei, para ajudar todos vocês. Eu vou fechar aqui, então, como se ninguém tiver dúvida. Espera aí, como é que eu fecho, Sivaldo? É muito botão, meu Deus. Onde é que eu estou, Sivaldo? Me ajuda. Espera aí, gente, para me ajudar. Pode encerrar a gravação. Eu estou tentando, mas não estou achando o botão. Uma boa pessoa de gêmeos, eu tenho muitos botões ao mesmo tempo. Tá. Entendi. Vamos encerrar a gravação. Encerrar a gravação e parar